Olá, estudiosos e adeptos da doutrina espírita, estamos aqui mais uma vez para estudar o Livro dos Espíritos com a ajuda do Descomplicando o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos dar sequência aqui na segunda parte do capítulo 4 e nós estamos no subtítulo que diz Parecências Físicas e Morais. E as perguntas vão de 207 até 217, são 10 perguntas. E elas dizem assim: frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? De onde se originam as parecências morais que costuma haver entre pais e filhos? Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? Pelos seus pensamentos e prece, podem os pais atrair para o corpo informação do filho um bom espírito, de preferência do que um espírito inferior? De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existem entre irmãos, principalmente os gêmeos? Há dois espíritos, ou por outra, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? Aqui ele está perguntando sobre gêmeos siameses, né? Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? O que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? O que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? E do caráter físico de suas existências anteriores, conserva o espírito traço nas suas novas existências, as posteriores? E aí, para responder todas essas perguntas, nós vamos lá no Descomplicando o Livro dos Espíritos, com a ajuda aqui da série escrita pela Evelyn Freire. E o texto que ela nos traz é assim: Parecências físicas e morais. Explica que os pais transmitem a semelhança física, mas não a moral aos filhos. As almas são diferentes entre pais e filhos, e a semelhança moral ocorre porque os espíritos simpáticos se atraem pela analogia dos pendores. Os espíritos dos pais exercem grande influência sobre o filho após o nascimento, sendo sua missão contribuir para o progresso mútuo. Os maus espíritos podem pedir para nascer em famílias boas, na esperança de serem influenciados positivamente. A semelhança de caráter entre irmãos, especialmente os gêmeos, ocorre pela proximidade dos espíritos simpáticos. Nos casos de gêmeos, há dois espíritos, mas a semelhança é tão grande que parecem muitas vezes ser apenas uma. A afeição entre os gêmeos não é regra, pois nem sempre os espíritos gêmeos são simpáticos. A luta entre eles pode envolver espíritos maus. Histórias de crianças lutando no útero são consideradas lendas, representando o ódio que os espíritos inimigos tinham antes mesmo do nascimento. O caráter distintivo de cada povo tem origem na reunião dos espíritos simpáticos em famílias espirituais. A tendência desses espíritos se reunirem forma a base e então a semelhança que caracteriza cada povo, refletindo as suas afinidades e a sua elevação espiritual. O espírito pode conservar traços de caráter moral de suas existências anteriores, mas esses traços podem sim mudar com o aperfeiçoamento. A posição social do espírito em encarnações passadas pode influenciar sim os seus gostos, mas uma mudança significativa no caráter é possível. Quanto ao caráter físico, o novo corpo que o espírito assume não tem relação direta com o anterior. No entanto, o espírito vai refletir no corpo moldando-se às suas próprias capacidades. Os olhos, em particular, refletem a alma. E mesmo em corpos aparentemente desfavoráveis,
Um espírito bom pode irradiar algo agradável. A ideia de ar de família não está ligada a semelhanças físicas, essencialmente entre corpos de diferentes encarnações, mas sim a influência das qualidades do espírito. Embora o corpo possa vir de diferentes origens, as características do espírito elas podem modificar órgãos e imprimir um cunho especial ao semblante e às suas maneiras. O texto também aborda como expressão da grandeza ou expressão da baixeza, que pode ser observada independente da aparência física, destacando que o ambiente social pode sim influenciar a manifestação das qualidades do espírito. Algumas pessoas, mesmo em posições sociais elevadas, elas podem não se adequar, enquanto que outras, independente da sua origem, se sentem naturalmente à vontade em certos ambientes, refletindo o que o espírito foi antes. Então, esse foi o nosso estudo de hoje, falando um pouquinho ali sobre as parecenças físicas e morais e aquilo que a gente traz de família e aquilo que somos herdeiros de nós mesmos, ok? Então esse foi o nosso estudo de hoje. Na semana que vem a gente finaliza aqui essa parte, né, do capítulo 4 e nós vamos falar sobre as ideias inatas, ok? E aí na próxima semana a gente já começa o capítulo 5, que vai começar a falar sobre a pluralidade das existências. Então, esse foi o nosso estudo, pessoal. Muito obrigada e até mais.